dia a todos vocês. Eu desejo a cada um de vocês a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical online nesta manhã para darmos continuidade, sequência ao estudo que nós temos feito durante todos estes domingos, meus irmãos, no chamado Sermão do Monte. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir a última das bem-aventuranças das demais que temos estudado. E por isso, desde já, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. E os versículos hoje a serem estudados serão os versículos de número 10 até o versículo de número 12. Mas como sempre nós temos feito, nós vamos fazer a leitura de todo o contexto, do versículo 1 até o versículo 12, para não somente nós nos lembrarmos daquilo que já vimos também na Escritura, mas também para que nós nos familiarizemos cada vez mais com o texto e com a instrução dada pelo Senhor Jesus a cada um de nós. Mas antes de tudo, meus irmãos, nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus nos abençoe, para que Ele fale aos nossos corações, para que possamos, nesta manhã, compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que assim possamos expressar todo o nosso conhecimento através da obediência. E somente o Senhor pode nos auxiliar, nos ajudar nisso. Por isso nós vamos orar. Quero que você, se possível, feche os teus olhos neste momento, que você também coloque a sua vida na presença de Deus, este Deus que tem sido bondoso conosco, que tem nos preservado, que tem nos guardado, mesmo diante de tantas situações que temos passado nestes últimos dias, o Senhor tem mostrado a cada um de nós o seu poder e a sua bondade. Por isso nós vamos agradecer a Ele acima de tudo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor meu Deus, ó Pai, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, Pai, porque ao abrirmos os olhos, ao levantarmos, nós podemos receber da Tua graça e do Teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós nos lembramos, Senhor, das palavras do profeta Jeremias, no seu capítulo 3, onde ele nos convida a percebermos desta bondade, esta bondade e misericórdia que de manhã a manhã tem se renovado sobre as nossas vidas, ó Pai. E sabendo isto, compreendendo o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco, nós queremos, ó Pai, acima de tudo, agradecer-te por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem, ó Deus, nos dado da tua santa providência, do teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, Senhor. E mesmo em momentos onde nós experimentamos em certas medidas, ó Pai, um pouco de dose do sofrimento nesse mundo, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque em todas essas coisas a intenção do Senhor para conosco é o nosso bem. Que assim possamos, pela fé, Senhor, compreendermos que sempre o Senhor tem, ó Deus, o melhor para a vida dos teus filhos, seja nos momentos de bonança, mas sejam também, Senhor, nos momentos em que o Senhor nos desmama desse mundo, que o Senhor tira os nossos pés, ó Pai, que muitas vezes estão enraizados nas coisas deste mundo, para percebermos, Senhor, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, nos abençoa, abençoa a vida dos meus irmãos que estão conosco nessa live, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao coração de cada um deles, possa abençoar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos espalhados, ó Pai, por cada igreja, talvez, que estão participando conosco, da nossa igreja, Senhor, que tem, ó Pai, sido abençoada pelo Senhor. Agradeço ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Por isso eu oro a Ti e te peço, ó Pai, tudo isso em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos para o texto então, meus irmãos.
Mateus capítulo 5. Eu vou fazer a leitura então do versículo de número 1 até o versículo 12, mas nós vamos então nos concentrarmos na parte final, que será do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui a leitura então da palavra do nosso Deus, e como eu disse, nós vamos nos concentrar aqui então, versículo 10 até o versículo de número 12. Meus irmãos, um ponto importante antes de nós entrarmos aqui na exposição do texto é nos lembrarmos que estas bem-aventuranças que o Senhor Jesus está instruindo aos seus discípulos que estão junto a ele no pé do monte, ouvindo todos esses ensinos que irá então permear toda a vida de seus seguidores, nós nos lembramos, meus irmãos, que estas verdades elas são paradoxos. Por que paradoxos? Porque a princípio, olhando numa forma que eu posso dizer assim, uma forma simples, nós percebemos o quanto elas diferem daquilo que nós podemos encontrar como um ponto central na vida humana, no pensamento, se assim eu posso dizer, secularizado. Elas são muito contraditórias com o pensamento comum das pessoas. Quando nós olhamos e percebemos, por exemplo, essas bem-aventuranças, elas diferem do pensamento do mundo, por quê? Porque nós vivemos em um mundo, meus irmãos, onde a figura do poder, a figura da imagem de colocar o homem como um ser exaltado, é aquilo que nós encontramos como um princípio regente em boa parte das ideologias e filosofias que o mundo nos traz. Mas Jesus, contrariando, por exemplo, esta ideia, ele começa as bem-aventuranças, segundo o versículo de número 3, nos chamando à humildade, a um reconhecimento da nossa necessidade de Deus. É assim que elas começam. E como nós temos visto já em algumas outras lições, em alguns outros domingos, nós percebemos que elas assim começam porque toda a vida cristã, ela é baseada no princípio da humildade, do reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus. E um outro ponto importante a ser enfatizado é o seguinte: nós percebemos, meus irmãos, que estas bem-aventuranças, elas revelam o caráter essencial de quem foi o próprio Senhor Jesus. Elas descrevem aqui para nós a vida do próprio Senhor a quem seguimos, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é tão importante compreender, porque ao falarmos desta última bem-aventurança, nós então compreendemos que toda a descrição feita por Jesus aqui nesse chamado ensino do monte, descreve a vida do próprio Cristo. Ele também, acima de tudo, foi alguém que viveu dependente em todos os momentos de sua vida, em seu ministério terreno, do Pai. São coisas muito preciosas que nós aprendemos lendo, meus irmãos, os evangelhos, como, por exemplo, em alguns momentos nas narrativas dos evangelhos, nós percebemos os autores desses evangelhos mostrando Jesus, em muitos momentos, se retirando para lugares desertos, para lugares
isolados, mostrando o quanto ele dependia em todos os momentos do Pai, da presença do Pai. É incrível vermos assim a vida de Cristo no que diz respeito à sua prática espiritual, na sua vida de oração, em quantos momentos Jesus ele se retira para buscar de forma isolada, para buscar de uma forma longe dos seus discípulos a presença do Pai. E olhando esse princípio tão simples, meus irmãos, na Bíblia, nós percebemos o seguinte: se Jesus Cristo, em todo o seu ministério público e terreno, ele não passou um momento de sua vida sem viver na presença do Pai, quanto mais nós. Devemos sempre ter humildade de coração, humildade de espírito. A ideia aqui de humildade de espírito traz para nós a ideia de uma humildade interna, de motivações certas, de dependência para com Deus. Assim o foi o filho. E traçando o mesmo caminho que o filho fez até a sua morte e morte de cruz, nós compreendemos que a nossa jornada como seus seguidores será a mesma, traçará o mesmo caminho, andará nas mesmas pisadas. É assim que diz Pedro, por exemplo, escrevendo a sua primeira carta lá no capítulo 2, versículo 21. Se nós somos seguidores de Cristo, nós estamos andando nas mesmas pisadas do nosso Mestre. E quando falamos, então, meus irmãos, sobre perseguição, né, é algo tão paradoxal para nós, é algo tão controverso, porque como pode haver alegria, né? Como pode haver verdadeira felicidade? Lembre-se de que a temática que nós temos trabalhado aqui em todos esses domingos segue esta tese de que o Senhor está nos propondo o verdadeiro caminho para a felicidade. Como nós podemos ser felizes experimentando perseguição? Então, antes de adentrarmos aqui na exposição do versículo número 10, eu quero mostrar um texto que é importante para compreendermos estas palavras finais do Senhor Jesus, a última das bem-aventuranças, a oitava bem-aventurança. Eu quero que, se possível, você abra comigo no texto de João, Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 15. E o Senhor Jesus, ele faz um discurso no qual ele nos informa sobre coisas muito importantes acerca de si mesmo e acerca daquilo que os seus seguidores não somente deveriam compreender, mas deveriam esperar também em sua vida como não mais somente discípulos, mas Jesus também os qualifica dentro do próprio contexto aqui de João 15 como seus amigos. A partir do versículo de número 16 até o versículo de número 21, as palavras do Senhor Jesus nos dizem assim, João 15, a partir do verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Esse trecho do Evangelho de João, no seu capítulo 16, nesta parte final, onde João já está se preparando aqui para descrever os momentos finais da trajetória de Cristo como nosso Redentor, como Messias Redentor dos homens, nos mostram que os seguidores de Cristo, eles traçariam a partir de então, a partir da ascensão de Cristo, a partir do momento em que Cristo subisse aos céus, o mesmo caminho que ele traçou. Há um detalhe importante em narrativas que nós encontramos nos evangelhos, meus irmãos, que sempre Jesus chamava discípulos para segui-lo.
Em muitos momentos nós encontramos o Senhor Jesus passando por vias públicas, como é o caso do chamado de Levi, do próprio homem que escreve este evangelho, aonde nós encontramos então o registro histórico deste sermão de Cristo Jesus. No momento específico aqui narrado por Mateus, no capítulo de número 8, Levi, que também recebe o nome de Mateus, que é o autor deste evangelho, ele é chamado por Cristo para ser um seguidor. E nós percebemos Jesus ali passando por uma via conhecida dentro de Jerusalém, onde se encontravam, mais ou menos naqueles dias, 120 cobradores de impostos, 60 à sua direita e 60 à sua esquerda. E de repente Jesus passa por ali, ele expressa a intenção de passar por aquele lugar, é assim que os evangelistas nos mostram o Senhor Jesus em sua ação. E ele passa então por aquele lugar onde se encontravam aqueles publicanos cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus porque eles trabalhavam para Roma, eles eram tidos como traidores da nação, porque eles trabalhavam para um império pagão. E ali no meio daquela região, então, de publicanos que trabalhavam, o Senhor Jesus, de repente, ele olha para um homem de forma específica e faz um chamado a Levi, dizendo: vem e segue-me. E de uma forma extraordinária, que nós compreendemos então, segundo a Escritura nos revela, como um chamado irresistível, Levi passa a ser então um seguidor de Cristo. O texto, de uma forma assim muito extraordinária, nos mostra que naquele momento Levi deixa todas as suas coisas e passa a andar seguindo após Cristo. Mas é interessante que, fazendo uma leitura um pouco simplista do texto, às vezes nós encontramos aqui uma forma romantizada do que seria esse seguir após Cristo. Quando o Senhor Jesus chamava pessoas como ele chamou Levi para se tornar um discípulo, para se tornar um seguidor dele, a ideia de passar a seguir Cristo não é simplesmente andar com Cristo. Quando o Senhor Jesus convida Levi ali, naquela rua em Jerusalém, onde Levi estava trabalhando, cobrando impostos, é como se Jesus estivesse dizendo assim a Levi e Mateus: vem e passe a seguir-me na trajetória que eu mesmo estou fazendo. Para onde Jesus estava indo? Jesus tinha um trajeto. Jesus tinha um caminho pelo qual ele devia não somente cumprir essa trajetória, mas ele tinha um ponto final, e o ponto final ao qual eu me refiro na trajetória de Cristo era a cruz. Esse era o caminho de Jesus. E ao fazer este convite àqueles demais homens que aceitaram o convite de Cristo para passarem então a ser seus seguidores, eles estavam compreendendo que a trajetória de Cristo passaria então a ser também a sua própria trajetória. E as palavras de Cristo, então, aqui registradas por João, ao dizer que se Cristo foi odiado pelo mundo, se os homens reprovaram Cristo, porque os seus ideais, a sua própria vida não condizia com os seus, é óbvio que todos aqueles que vivem como Cristo, que passaram então a expressar os mesmos ideais, os mesmos princípios que o seu mestre, então será muito óbvio que eles mesmos experimentarão, ainda que em certa medida, uma boa dose de sofrimento e perseguição nesse mundo. Não há outro caminho, meus irmãos, para um seguidor de Cristo, se não experimentar em certas medidas neste mundo uma certa reprovação dos homens que não vivem por estes princípios aqui, ensinados pelo Senhor Jesus. Essa é a base, então, esse é o pano de fundo para compreendermos esta última das bem-aventuranças. Por isso é uma verdade, como eu disse, paradoxal. Ela parece contraditória. Como há verdadeira felicidade no meio de perseguição, no meio de uma experiência de ódio das demais pessoas que vivem neste mundo para conosco? Pois este é justamente o convite de Cristo.
aos seus seguidores. Se ele experimentou todas essas coisas porque ele viveu em toda a sua vida uma vida de perfeita adoração a Deus, uma vida que expressou em todos os seus sentidos uma verdadeira adoração ao Pai, é óbvio então que os seus seguidores também experimentarão uma boa dose de perseguição neste mundo, porque eles se tornaram seguidores do seu mestre. E não somente João, ele revela para nós esse preceito importante ensinado por Cristo no final do Sermão do Monte, no final destas bem-aventuranças, mas nós percebemos que tanto Cristo como Paulo ensinaram as mesmas verdades. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, uma carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no versículo 12, do capítulo 3, nós encontramos Paulo dando instruções finais para o jovem Timóteo. Nós sabemos e compreendemos que a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta de despedida. É uma carta onde Paulo já está dando palavras e instruções finais, como alguém que sabia que o seu tempo no mundo já não seria muito. Então, lá no versículo 12, Paulo diz assim ao jovem pastor Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra piedade, usada por Paulo lá no versículo 12, ela expressa a ideia de uma verdadeira adoração a Deus. Piedade diz respeito a uma religião correta para com Deus, nosso Pai. E Paulo diz a Timóteo: se você viver esta religião correta, se você expressar de forma correta a verdadeira religião neste mundo, o resultado esperado para isto, então, será perseguição. Uma boa dose de perseguição deste mundo ímpio, deste mundo que vive debaixo de um sistema corrupto de filosofias e ideias contrários aos princípios de Deus. É óbvio que então, vivendo neste mundo, você experimentará, Timóteo, perseguição. E é tão importante lembrarmos que na experiência pessoal do próprio apóstolo Paulo, foi exatamente isto que ele experimentou, por amor a Cristo. Se nós nos lembrarmos de um outro texto que é importantíssimo também nós olharmos para compreendermos as palavras de Cristo, na experiência pessoal do apóstolo Paulo, narrada por Lucas, no livro de Atos, lá no seu capítulo 14, no versículo de número 22, nós temos aquela narrativa de Paulo em uma cidade chamada Listra, juntamente com o seu cooperador, que naquele momento era Barnabé. E Paulo e Barnabé pregaram o evangelho naquela região. Eles desencaminharam muitos da idolatria que era vigente, que era visível, que era palpável ali no meio da cidade de Listra. E justamente porque aqueles homens estavam desencaminhando pessoas do paganismo, da idolatria que era vigente naqueles dias, a consequência natural para Paulo, juntamente com os seus demais cooperadores, era perseguição. E a narrativa de Lucas 14, aliás, perdão, de Atos capítulo 14, feita por Lucas, nos mostra que então, tal foi a perseguição que aconteceu para com a vida de Paulo, juntamente com Barnabé, que o próprio apóstolo Paulo foi apedrejado naquela cidade. Ele quase experimentou a morte naquele momento pontual em que Paulo esteve em Listra. Ele foi retirado da cidade, ensanguentado, todo machucado, a tal ponto que alguns homens misericordiosos trouxeram Paulo. E é interessante que a expressão de Paulo, né, segundo o versículo de número 22, mostra o que é de fato viver o verdadeiro cristianismo. Paulo, ele ali mostra o desejo de voltar novamente para aquela cidade, para aquela região, para fortalecer aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que foram convertidas em Cristo Jesus, dizendo a elas que importa que elas passem por muitas tribulações, por muitas perseguições, por muitas oposições deste mundo, porque este é o trajeto que as conduzirá para o reino celestial. Foi isso que Paulo falou ali, àqueles discípulos de Cristo. Ele os instruiu esta verdade espiritual ensinada por Cristo
no Sermão do Monte, que é necessário que nós compreendamos que nós nunca seremos aplaudidos neste mundo se de fato somos seguidores de Cristo. É óbvio que, à semelhança do próprio Filho de Deus que foi morto, porque ele viveu para a glória do Pai, para fazer a vontade do Pai neste mundo, então é muito óbvio que a síntese da vida de qualquer cristão que passar por este mundo é uma boa dose de perseguição e de sofrimento. E eu quero destacar pelo menos mais um versículo importante, então, para nós compreendermos estas palavras de Cristo, que elas também são usadas pelo próprio apóstolo Paulo em uma outra carta, a carta aos Filipenses. Eu acredito, meus irmãos, que boa parte de nós gostamos de textos na Escritura que nos mostram sobre as bênçãos que Deus nos dá. Nós gostamos muitas vezes de ver as grandiosas promessas do cuidado de Deus, da sua providência para com as nossas vidas, descritas em muitos momentos da Escritura, mas Paulo cita um versículo que em toda a minha vida como um cristão, eu tenho procurado sempre me lembrar desse versículo. O versículo que eu faço referência aqui é o versículo 29 de Filipenses, capítulo 1. Paulo diz assim, escrevendo esta carta àqueles irmãos que se encontravam na igreja de Filipos, porque, meus irmãos, não foi somente dada a vocês a graça de crerem em Cristo, mas também de padecerem por Ele. Nós não recebemos somente a dádiva de Deus de podermos crer pela fé nele em Cristo Jesus e recebermos então a redenção, o perdão dos nossos pecados, mas o Senhor também nos deu uma outra dádiva, a dádiva de podermos padecer, de trilhar o mesmo caminho que o nosso mestre passou, que ele mesmo trilhou. E é interessante porque alguns dias atrás eu pude pregar esse texto, e a palavra usada por Paulo na língua grega lá para padecer é a palavra da qual vem a ideia de Páscoa. É a mesma palavra que está por trás do uso desse termo usado por Paulo. Padecer, a vós foi dado a dádiva, a vós foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. E quando nós nos lembramos do período da Páscoa, nós sempre se lembramos da chamada paixão de Cristo, daquele momento em que Cristo foi injuriado pelas pessoas, que Cristo foi humilhado, não somente pelos judeus que não creram que ele era o Messias, mas Cristo também foi zombado por aqueles soldados romanos, escarnecido no meio do Império Romano. Todos esses momentos finais da vida do Senhor Jesus descrevem o que foi o seu padecer por amor àqueles pelos quais ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. E Paulo está dizendo àqueles irmãos da igreja de Filipos que nós não recebemos somente bênçãos da parte de Deus. Deus deu um privilégio muito maior, de que nós também viemos a experimentar em certa medida aquilo que o nosso próprio mestre passou. Esse é um ensino de Paulo por trás daquelas palavras, aonde ele começa dizendo assim no seu versículo 27, vivei como cidadãos de um reino celestial, porque nós não somos desta pátria, nós não somos cidadãos do Brasil, a nossa pátria é uma pátria celeste. Nós vivemos pelas virtudes que o Evangelho nos ensina. É para isso que nós vivemos. Nós seguimos os ideais que o próprio Evangelho que nos salvou nos ensina, o que ocasionará conosco, em muitos momentos, perseguição e até mesmo, se possível, morte por amor a Cristo. Por isso, então, o versículo 10, voltando então aí, ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Por que eles são perseguidos? Por causa da justiça. Justiça foi uma palavra, meus irmãos, que já apareceu aqui para nós no contexto. É a mesma palavra que aparece no versículo de número 6. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Nós já observamos esta bem-aventurança e nós nos lembramos aqui que o Senhor Jesus está falando sobre o anelar pelas coisas certas. Fome e sede são duas coisas aqui essenciais que revelam a nossa essência humana. Nós dependemos da comida, nós dependemos do beber, de usufruir da água para nossa manutenção, para nossa existência como criaturas do Senhor. Mas a ideia aqui é espiritual. E nós compreendemos, então, observando essa bem-aventurança, de que o Senhor Jesus está falando aqui sobre desejos, sobre anelos, não para a existência física, mas para uma existência eterna, um apelo para a justiça eterna, para a justiça, para a ética revelada pelo próprio ensino de Jesus, que Jesus vai nos chamar, nos conclamar a vivermos por meio dela. A mesma justiça que aparece também lá no versículo de número 33 do capítulo 6, aonde Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que são necessárias, comida, bebida, alimento, elas serão acrescentadas pelo próprio Senhor. Mas, acima de tudo, nós vivemos por causa da justiça. E justiça aqui tem uma conotação, meus irmãos, que traz a ideia para nós da ética do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. É tudo aquilo que o Senhor Jesus vai ensinar aqui no decorrer desses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. E aqueles que expressam de forma externa, então, esses princípios aqui espirituais, essa ética que está dentro do seu coração, porque ela só pode ser vivida por um verdadeiro discípulo de Jesus. Se lembre que Jesus, ele está trazendo essa instrução para os seus discípulos. Somente aqueles que experimentaram essa obra interna no seu coração é que podem trazer aqui para fora, de forma externa, esses princípios. E justamente porque eles estão externizando, colocando para fora esses princípios, é que eles serão perseguidos. E então, no versículo de número 11, o Senhor Jesus vai nos explicar qual a forma que acontecerá, então, essa perseguição para conosco. O versículo 11, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. A ideia de injuriar aqui tem a ideia de ser caluniado, difamado, desonrado de forma pública. Esse é um princípio, essa é uma palavra que ela pode ser usada aqui para descrever o que o próprio Senhor Jesus passou enquanto no seu ministério público. Houve momentos aqui narrados nos evangelistas, principalmente também aqui usando o próprio evangelho de Mateus, em que o Senhor Jesus foi injuriado, caluniado de tal forma pelos seus opositores, que muitos diziam que ele operava os milagres que ele fazia por meio da mão do próprio diabo, por meio de Belzebu, o maioral dos demônios. Isso é o que nós encontramos, por exemplo, lá no capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus. Nós encontramos ali a oposição dos religiosos da época, no caso os fariseus, se levantando contra o Senhor Jesus e o injuriando e o caluniando, dizendo que tudo que ele fazia pelo dedo do diabo, o que tornou visível ali uma blasfêmia muito grande contra o Filho de Deus. É naquele contexto que, por exemplo, o Senhor Jesus diz que toda blasfêmia será perdoada diante de Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, negar ao único que pode operar o maior dos milagres, que é o milagre da conversão, que é o Espírito Santo, atribuir ao Espírito Santo a obra do diabo, é uma blasfêmia tremenda. Por isso, esse pecado é um pecado imperdoável, não há perdão, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Desta forma, nós percebemos injúrias levantadas ali pelos seus opositores contra o Filho de Deus. Não somente naquele momento. Por exemplo, o capítulo 12 também, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele também foi acusado de andar com publicanos e pecadores, de tal forma que ele era conhecido e tido como um glutão e um beberrão.
Assim foi feita a injúria para com o Senhor Jesus, a calúnia para com o Senhor Jesus, é de que Jesus, que se intitulava como o Salvador dos homens, como o verdadeiro Filho de Deus, andava com prostitutas e com pecadores, de tal forma que Jesus comia com eles. E nós percebemos então ali novamente os religiosos que foram os maiores opositores do ministério público de Jesus naquele momento, se levantando e dizendo: você senta e você come com pessoas do pior tipo. Então é porque você é como elas. Você é um beberrão, você é um comilão. E tantos outros momentos nós percebemos essas injúrias, difamações, esses momentos de desonra dos homens ímpios e pecadores para com o próprio Filho de Deus. Meus irmãos, essas coisas nos entristecem tanto, né, quando nós ouvimos essas calúnias, essas difamações, essas desonras contra o próprio Filho de Deus, isso faz com que nós venhamos a chorar. Jesus já falou desta bem-aventurança no contexto para nós. Bem-aventurados são aqueles que choram. Choram primeiramente por causa dos seus próprios pecados, mas choram também porque eles vivem em um mundo onde Cristo continua sendo desonrado à semelhança de como ele o foi nos dias em que viveu nesse mundo. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, meus irmãos, nós vimos a produção de um filme que nos assustou por causa do teor, por causa do seu conteúdo, em desonrar, em fazer do nome de Cristo desonrado no meio dos homens. E foi justamente aquele filme que um certo grupo, né, de jovens produtores, muito conhecidos nos nossos dias, chamado Porta dos Fundos, produziu, né, trazendo uma zombaria, um escárnio para com a vida do nosso Salvador. Muitas pessoas ficaram de tal forma assim horrorizadas com aquilo que foram feitos e produzidos abaixo assinados para que o filme não fosse transmitido, que de fato aconteceu, né, porque isso é uma ofensa muito grande a toda a parte religiosa do Brasil. Então você deve ser do seu conhecimento que o filme não está mais em cartaz como estava, mas essas são coisas muito naturais que têm acontecido no decorrer dos tempos. Lá no segundo século, meus irmãos, nós nos lembramos, por exemplo, de um famoso grafite, né, de uma famosa exposição pública que foi colocada em Roma, lá no segundo século, chamado de o grafite de Alexâmenos. É um grafite muito conhecido, né, era uma figura pintada nas paredes de Roma que zombava com os cristãos e para com o seu senhor. Esse grafite de Alexâmenos, ele é lembrado como uma figura histórica de um homem pendurado em uma cruz com a cabeça de um asno. Era assim que eles descreviam Cristo e todos os seus seguidores. É como se aquele grafite dissesse assim: vocês vivem seguindo um asno. Isso era o que descrevia o cristianismo, né, naqueles períodos. Essas zombarias, essas injúrias para com Cristo, elas aconteciam constantemente. Não é uma coisa dos nossos dias, mas isso Cristo experimentou enquanto Salvador encarnado. Após a sua ascensão aos céus, as mesmas injúrias e os mesmos escárnios foram experimentados por todos aqueles que passaram também a seguir Cristo. Por exemplo, meus irmãos, nós somos lembrados que os seguidores de Cristo, a partir da ascensão do Senhor, foram conhecidos como ateus. É até estranho, né, compreender que os discípulos de Jesus, eles eram tidos como ateus. Mas ateus no sentido de que eles criam em um Deus que não era visível. Então, porque os cristãos do final do primeiro século e dos séculos posteriores, eles criam em um Deus que era invisível, eles eram conhecidos como ateus. Por quê? Porque os religiosos romanos, os pagãos romanos, eles criam em divindades que viviam no meio dos homens. Eles idolatravam a própria figura humana, como, por exemplo, nós vamos compreender em outro sentido de idolatria e paganismo que existia em Roma, que era o culto ao imperador. Por isso, então, os cristãos eles eram zombados, injuriados, eles eram chamados como ateus. Muitos deles também eram
repudiados como impuros. É até contraditório, né? Uma sociedade onde havia tanta impureza, os cristãos também eram reconhecidos como impuros, porque eles participavam de reuniões secretas, eles se cumprimentavam com o chamado ósculo santo, né, dando um beijo no rosto, né, como uma expressão de carinho, de amor fraternal, de relação fraternal de uns para com os outros. Por isso eles eram difamados e injuriados no meio dos homens como impuros, como imorais no meio dos homens. Nós nos lembramos também que os cristãos, eles eram de tal forma injuriados por serem seguidores de Cristo, porque eles eram conhecidos como canibais. Porque, segundo o ensino de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus disse que para que eles fossem pessoas que experimentariam então a verdadeira vida em si mesmos, eles precisariam comer da carne e beber do sangue de Cristo. É claro que como uma referência à ceia, o sacramento da ceia, que simboliza o experimentar, o compartilhar da própria morte de Cristo. E então os romanos compreendiam de forma equivocada que os cristãos passaram a ser canibais. E não somente isso. Nós compreendemos também, como eu disse, meus irmãos, que os cristãos passaram a ser tidos como lesa pátria, como pessoas que conflitavam contra o próprio imperador, porque eles ensinavam e diziam que eles seguiam um novo Senhor. O mesmo nome usado nas páginas do Novo Testamento para descrever o nome de Cristo era o mesmo nome usado para descrever o nome do imperador. César, ele era reconhecido como o Kyrios, que é a mesma palavra usada na língua grega para dizer Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Kyrios. E por causa disso, então, os cristãos, eles eram perseguidos, eles eram torturados. Surgiram então os primeiros mártires na fé, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 13, nós temos a descrição de um nome que aparece lá em uma cidade, a cidade é a cidade de Pérgamo, aonde Antipas, que é o nome usado ali na descrição feita por João, em Apocalipse capítulo 2, para dizer que Antipas lutou contra tudo e todos, é isso que significa o nome Antipas, contra tudo. E ele lutou contra tudo e todos, de tal forma que ele sofreu tanta oposição, tanta perseguição, tanta injúria para consigo mesmo, que a única coisa que ele poderia experimentar, então, de forma final e consumada, era a própria morte, e morte na fé, por amor a Cristo. Então, de tal forma, os cristãos eles eram conhecidos no mundo como opositores ao Império Romano, que boa parte deles foi morta por causa da sua lealdade a Cristo. É por isso que Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Se você quer observar, meus irmãos, de uma forma mais ampla, o que seriam estas perseguições, lá no capítulo 10, o Senhor Jesus, ele faz uma exposição muito clara aos seus discípulos de como essas perseguições elas acontecerão. Elas acontecerão de forma muito palpável por causa da política natural e das ideologias que imperam no mundo, que são contrárias à fé cristã, e então ocasionarão para conosco perseguição em grande escala. O Senhor Jesus diz que nós experimentaremos perseguição dentro da nossa própria casa, no meio dos nossos familiares. É lá no contexto do capítulo 10, por exemplo, que o Senhor Jesus diz que ele não veio trazer ao mundo paz, mas espada, porque ele veio dividir famílias. A partir do momento em que você passou a crer em Cristo, você terá grandes problemas, até mesmo dentro do seu contexto familiar, do seu contexto de família. É ali que o Senhor Jesus diz que o pai se levantará contra o filho se levantará contra o pai, a nora se levantará contra a sua sogra. A gente até brinca, né, que isso é uma coisa muito natural de acontecer, mas na descrição do Senhor Jesus isso acontecerá por causa do evangelho, por causa da tradição histórica da fé cristã, que nos mostra que sempre que pessoas se levantaram como seguidoras de Cristo, a consequência natural foi perseguição.
separação, rompimento no próprio lar, porque a nossa lealdade por Cristo sempre deve ser maior do que os próprios laços paternos. É assim que o Senhor Jesus convida. É por isso, meus irmãos, que eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que nós vivemos, infelizmente, na América, um cristianismo muito nominal. As pessoas aqui no contexto do Ocidente em que nós vivemos, infelizmente elas experimentam um cristianismo muito nominal, porque de fato nós não experimentamos, em uma certa medida, uma dose de perseguição, como em outros países é experimentado, onde a perseguição ela ocasiona morte, ela ocasiona torturas. Nós não experimentamos até hoje uma perseguição tal como essa. O máximo que nós experimentamos aqui no Brasil é uma perseguição ideológica, claro que por causa da religião, mas nós não temos ninguém aqui apontando uma arma para nós, ou nos oprimindo de tal forma que nós somos ameaçados de morte por causa da nossa profissão. Mas eu quero te alertar que chegará o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Algum tempo atrás, pertinho de nós aqui na Bolívia, por exemplo, grande perseguição foi suscitada ali no meio dos bolivianos, de tal forma que muitos deles foram oprimidos, proibidos de usufruir do contexto, né, da igreja para realizar os seus cultos, e tais coisas como essas, né, dos seus trabalhos religiosos no meio da própria sociedade, foram banidos. Então, meus irmãos, diante de palavras tais como estas, uma das coisas que eu quero até mesmo expressar aqui para os irmãos, nós temos toda a liberdade que podemos ter para amar Cristo com toda a nossa alegria, com todo o nosso ser. O que nós estamos esperando, né, para podermos usufruir da liberdade que ainda temos? Nós ficamos aí por uns dias, né, longe do contexto do convívio com a igreja. Pela graça de Deus, hoje nós voltaremos. E eu espero que, de coração, que os irmãos de fato façam isso com toda alegria em seu ser, porque nós ainda podemos ter essa liberdade. Nós temos as nossas igrejas abertas para podermos prestar o nosso culto, mas o que Cristo está nos alertando é que chegará um tempo em que a perseguição será tamanha que nós, ocasionalmente, em muitos momentos, seremos perseguidos, e isso pode, em muitos momentos, até nos conduzir à própria morte. Nós experimentaremos escárnios, injúrias, mas o Senhor Jesus termina as bem-aventuranças ali no versículo número 12, dizendo o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, meus irmãos, se nós temos experimentado, em certa medida, oposição, contrariedade neste mundo por causa da nossa profissão, por causa da nossa fé, a melhor coisa que nós podemos esperar, então, em nossas vidas é uma verdadeira alegria exultante. A ideia aqui, a palavra, essa expressão regozijai-vos e exultai, é uma palavra muito expressiva da parte de Jesus. Jesus está dizendo assim: tende por toda alegria. Lembram das palavras de Tiago que temos estudado aqui durante as quartas-feiras? Tiago escreve num contexto de provação para os seus leitores, e ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque quando no meio destas provações, vocês são aprovados por Deus, vocês são testados, vocês são aprovados por eles, e vocês são testados de tal forma que se torna visível e claro a profissão da vossa fé. Por isso essa exultação, essa exultante alegria, ela será presente na vida dos discípulos, porque sempre quando nós experimentamos certa medida de perseguição e oposição do mundo, essa é a melhor prova de que nós estamos vivendo o cristianismo. Se nós estamos vivendo de fato nas mesmas pisadas de Cristo, nós jamais seremos pessoas que experimentaremos aplausos das pessoas neste mundo. Pelo contrário, nós não seremos tidos como chatos, tá? Meus irmãos, como muitas pessoas pensam que perseguição é você ir para o seu trabalho e todo mundo te ter como chato porque você é cristão. Não, é porque os nossos ideais são compatíveis com aquilo que Cristo ensina neste sermão. É por isso que o mundo não consegue conceber
tais pessoas nesse mundo. É tão interessante porque todos os seguidores de Cristo, eles foram nomeados com palavras que nós jamais gostaríamos de receber ou sermos nomeados. Eu me lembro que Paulo, por exemplo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre a sua experiência pessoal como um seguidor de Cristo, como um apóstolo de Jesus Cristo, e em um dos versículos do capítulo 4, Paulo diz assim: nós, até o presente momento, falando dele, juntamente com seus cooperadores, ele diz: nós temos sido considerados pelos homens como o lixo do mundo. É muito estranho, né, você considerar essa palavra lixo do mundo como algo bom, mas Paulo gostaria que a igreja de Corinto, que era uma igreja muito opulenta, uma igreja muito rica, muito cheia de dons espirituais, né, muito expressiva na cidade de Corinto, Paulo diz: a melhor coisa que nós poderíamos ser considerados e chamados no mundo é lixo do mundo. É como se Paulo dissesse: nós não temos nada aqui, tudo que temos está nos céus. As riquezas que temos são riquezas celestes. É por isso que, por essa justiça celeste, é que os seguidores de Cristo vivem. Porque, da mesma forma que nós estamos vivendo, os profetas viveram. E aqui que eu gostaria de encerrar. Porque o texto diz assim: grande é o vosso galardão, a sua recompensa será grandiosa. Ou seja, viver por Cristo é esperar por grandiosas recompensas celestiais, por tesouros celestes. Por quê? Porque foi assim que perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Como aqueles grandes homens, como aqueles grandes vultos do passado viveram? Isaías, o profeta, ele termina a sua vida segundo as narrativas históricas, segundo alguns historiadores judeus nos deixaram, como um homem que foi cerrado ao meio por viver para a glória de Deus. Você se lembra do capítulo 11, que é o capítulo chamado de Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11? Lá no versículo 37, o autor da carta aos Hebreus fala sobre algumas experiências desses heróis da fé. Alguns deles foram apedrejados, foi o caso, por exemplo, do profeta Jeremias, que foi apedrejado, morto desta forma horrível. Alguns deles viveram pelos antros da terra, perseguidos de tal forma que eles viveram em cavernas, escondidos no meio dos penhascos e no meio das rochas. E outros foram cerrados ao meio. É uma referência ali muito própria para descrever, segundo a história nos informa, o martírio do profeta Isaías. Todos eles foram perseguidos de tal forma que o resultado final para com a vida de muitos deles foi morte. Essa foi a experiência deles por amor a Cristo. E eu quero lembrar, meus irmãos, encerrando então este nosso estudo, que a igreja, ela carrega em si mesma a mensagem da morte. Jesus, ao ascender aos céus em Lucas, em sua narrativa em Atos capítulo 1, lá no versículo 8, ele diz assim: mas vocês, falando à igreja, aos 120 que ali estavam reunidos e depois seriam expandidos como uma igreja numerosa, que a princípio estava com 3.000, depois 5.000 após as pregações de Pedro, e ela aumentou de tal forma que ela cresceu por todo o mundo. Jesus diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra usada ali por Lucas é a palavra martírio. Vocês serão meus mártires. Vocês não só carregarão o testemunho do que eu vos ensinei, a defesa da fé, mas vocês defenderão de tal forma aquilo que eu sou para vocês, aquilo que eu fiz por vocês, que isso ocasionará em muitos momentos morte. O Ronaldo Lidório, que é um dos mais conhecidos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele escreve um livro sobre missões e ele trabalha, ele fala muito bem acerca dessa questão, de que a igreja, ela carrega a mensagem da morte, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, a nossa vida não mais nos pertence,
tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nós o fazemos para a glória de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: se nós vivemos, nós vivemos por Cristo. Se nós morremos, nós morremos por Cristo. Quer pois vivamos, quer pois nós morramos, nós somos de Cristo. Esse é o princípio por trás desta bem-aventurança. É isto que regerá, a partir de então, a vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele viverá para a glória de Deus, de tal forma que a consequência natural para com a sua obediência, para com a sua lealdade e fidelidade a Cristo será oposição e perseguição. Mas lembre-se de que bem-aventurados são, felizes de fato são, porque a recompensa deles é uma recompensa infinitamente maior do que qualquer tesouro que nós possamos encontrar neste mundo. Que Deus assim nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar neste momento e agradecer ao nosso Deus, encerrando então essa nossa exposição. Domingo que vem nós iremos começar outra exposição durante os domingos pela manhã. Eu vou colocar para os irmãos em nosso grupo, também nas nossas redes sociais, o que nós trataremos a partir do próximo domingo. Então os irmãos aguardem então sobre o novo assunto que nós iremos tratar. Gostaria de orar neste momento e antes também avisar aos irmãos que hoje nós retornaremos aos nossos cultos. Nós teremos 2 cultos. Um culto acontecerá às 18 horas, às 6 horas da tarde, até às 7. Esse é o nosso primeiro culto. Os irmãos receberam então a lista com os nomes daqueles que participarão desse primeiro culto. E nós teremos também um segundo culto que acontecerá das 19h30 às 20h30. E então os irmãos também têm o conhecimento, lá a gente já enviou para os irmãos a lista com os nomes, e se você não pode participar do primeiro, você pode vir no segundo sem problema, e vice-versa. E eu gostaria de aguardar os irmãos então, para que seja um momento muito gostoso de retorno. A gente tem tido muita saudade dos irmãos, então acredito que vai ser um momento muito especial para nós. Por isso nós vamos agradecer, meus irmãos, neste momento, pela palavra do Senhor, e que assim o Senhor nosso Deus, ele aplique em nossos corações toda essa instrução da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque nós o louvamos não somente por meio das bênçãos que o Senhor nos traz, mas também por todos os momentos que o Senhor permite, Senhor. Tanta oposição, tanta perseguição que nos sobrevém, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor como verdadeiros discípulos do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a experiência cristã nos mostra, Senhor, quão grandiosas são as recompensas para aqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Nós olhamos para todos os mártires do passado, para a história da igreja, quantas pessoas que entregaram a sua vida de tal forma e de tal fidelidade ao Teu Filho Jesus, que experimentaram as maiores dores que o mundo poderia presenciar. Pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que estiveram ali dentro de arenas e que foram devoradas por bestas feras, outros homens, mulheres e crianças que foram mortos em grandiosas perseguições que aconteceram nas igrejas espalhadas no Oriente Médio. Ó Deus, tantos irmãos nossos na fé que estão morrendo, ó Deus, entregando a vida a Ti como mártires. Neste dia, ó Deus, pessoas estão sofrendo por amor a Ti. Obrigado, Senhor, porque eles são exemplos para nós do que é de fato ser um verdadeiro cristão. Que o Senhor nos mostre de fato que o mesmo caminho que o Senhor, o Teu Filho Jesus traçou, é o mesmo caminho que hoje o Senhor nos coloca como uma proposta para a vida, como um caminho para a verdadeira felicidade. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa mente é muito pequena, muito limitada para compreender, Senhor, a grandiosidade das coisas que o Senhor nos ensinou nesse texto. Que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, Pai, para que nos tornemos, de fato, verdadeiros discípulos do Senhor, que é o nosso Mestre. É assim que oramos, é assim que agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês em Cristo Jesus. Amém.